Olá pessoal, vamos então hoje para mais uma perguntinha a respeito dos nossos grandes cientistas, né? E estamos aqui com o nosso cachorrinho perguntando, né, para nós quem é ou quem foi Donald Enloe, ok? Então aqui nós temos uma foto de 3 tempos, né, do professor Donald Enloe. Vários que estão me ouvindo e eu mesma tive a honra, né, de ter o professor Enloe, estar com ele pessoalmente, né, foi uma grande honra, porque ele é um ícone do crescimento, do estudo, né, e da ciência que estuda o crescimento crâniofacial. É referência, né, internacional no estudo dos fenômenos relacionados com o crescimento crâniofacial. Então, a gente não pode deixar de reverenciá-lo e, para quem faz ortopedia funcional dos maxilares, conhecer todos os ensinamentos do Enloe é fundamental. Então, ele era um cientista americano, conhecido por suas contribuições ao campo da compreensão do processo de crescimento e desenvolvimento, especialmente da estrutura facial humana. Então, ele estudou o crescimento em geral, mas focou na questão do crescimento da região crâniofacial. E ele faleceu em 2014, ou seja, o Moss faleceu antes do Enloe, né? Mas eles todos, né, deixaram um legado fantástico para nós e para que a gente os reverencie e os que nos, né, seguirem também os reverenciem. Então aqui tem alguns dos livros, né, que ele publicou em várias línguas, né? Então, quer dizer, se alguém quer estudar crescimento crâniofacial, tem que estudar no livro do Enloe. E o interessante é a gente lembrar que no prefácio do livro dele, desse aqui, ó, a gente lê lá o que ele escreveu, que ele tentou fazer de forma mais simples possível para que o aluno da graduação conseguisse entender com tranquilidade os fenômenos envolvidos no crescimento crâniofacial. Porque é assim, inacreditável, né, e inaceitável que uma pessoa que trabalhe nessa região não compreenda como que o crescimento crâniofacial se processa, né? E as repercussões que esses conceitos, né, de crescimento e desenvolvimento podem ter na prática clínica de cada um. Mesmo que essa pessoa não trabalhe com ortodontia, com ortopedia funcional dos maxilares ou com odontopediatria. Qualquer pessoa que trabalhe com odontologia precisa pensar além do dente e precisa pensar nos conceitos envolvidos no crescimento crâniofacial, né? Então, os livros do Enloe estão aí, basta que a gente se delicie com eles, porque eles são excelentes de se estudar, né? Quem quer ir mais fundo também pode ir para a literatura mais específica, né? Se a gente digita D.H. Enloe, né, que é Donald Hugh Enloe, né, que é o nome dele. Então, Enloe, D.H., a gente tem 58 publicações, sendo a primeira em 1954, e olha só que interessante, em 2019 a gente ainda tem publicação do Enloe, não que ele fez naturalmente, mas trabalhos que já tinham começado a serem feitos, né, em 2014, finalizaram agora e o nome dele está como mentor desses trabalhos, porque ele começou a trabalhar isso. Então, ele ainda está atual, né? E de onde esteja, continua, né, nos iluminando aí nessa trajetória do conhecimento. Então, uma das premissas dele, né, em termos de mudança de pensamento a respeito do crescimento crâniofacial, foi a teoria, né, do crescimento em V da mandíbula, né?
Porque ele dizia que à medida que a mandíbula vai crescendo na região condilar, né, ela vai se deslocando num sentido de V, e ao mesmo tempo que ela vai se deslocando, ela vai tendo o processo de reabsorção e neoformação na região de corpo e ramo, que vão determinando essa nova posição da mandíbula numa trajetória em forma de V. Muito interessante tudo que ele mostra, né? Essa imagem que eu tirei da Cambridge University Press mostra também, né, os trabalhos do Enlow e como que ele desenvolveu esses trabalhos, estudando os vetores de deslocamento das estruturas, né? Porque ele explicou muito e deixou muito claro para nós, né, que a direção de crescimento é uma e a direção de deslocamento é outra. Então depende de que estrutura que está mais rígida e outra que está mais passível de se mover, né? Então, por exemplo, se eu tenho o crescimento da mandíbula, o côndilo crescendo para trás, desloca essa mandíbula para frente, né? Então, eu tenho duas direções para avaliar quando eu estou estudando crescimento e desenvolvimento. A direção para onde o crescimento se processa e o deslocamento da estrutura que está crescendo num sentido espacial. Isso também foi um conceito trazido pelo Enlow de muita relevância para nós quando a gente está trabalhando com ortopedia funcional dos maxilares, né? Porque o seu objetivo final é essa mudança de posição espacial. Então, onde que você tem que induzir o crescimento para que essa mudança de posição espacial se estabeleça e você atinja uma harmonia, né, de face. E esse conceito também que o Enlow trouxe, eu não sei se está dando para enxergar, porque a tela é muito branca, mas a gente está vendo aqui exatamente o que eu falei. Olha, aqui a gente está vendo um homenzinho com a picareta desmanchando essa parede. E do lado de cá tem o outro construindo a parede. Então aqui nós estamos tendo reabsorção, aqui nós temos neoformação, e o resultado disso é um movimento, né, para esse sentido, ok? Então essa é uma figura típica, né, do livro do Enlow que ele fez para tentar explicar para a gente o que ele estava querendo dizer. Essa figura também é uma figura típica do livro dele, mostrando os diversos vetores de crescimento da mandíbula, porque ele explicou isso muito bem também, que a mandíbula ela não crescia como um bloco, cada região da mandíbula cresce separadamente e no total a gente tem uma neoformação, né? Ou seja, a gente tem não é uma neoformação, uma neoforma, uma nova forma, né? Um reshape, é uma alteração mesmo de forma resultante daqueles diversos pedacinhos que foram remodelando para um lado, para o outro. E isso também é fundamental para a compreensão das intervenções ortopédicas funcionais, onde que a gente trabalha e onde que a gente chega com os estímulos que a gente faz, que não são só no côndilo, tá? São nas regiões todas. Então é importante que a gente lembre disso. E o que mais me fascina no trabalho do Enlow, que também talvez vocês não estejam enxergando completamente o slide, porque é uma foto de esquema de livro dele, mas o que ele falou, né, a importância dos músculos e de outros tecidos moles no crescimento. Então ele descreveu que o osso, ele aumenta de tamanho, ó. Nessa corrente aqui, ó, ele está aumentando de tamanho. De qualquer jeito ele vai aumentar de tamanho. Mas a forma dele, a forma que ele adota, vai depender totalmente da ação funcional. Não sou eu que estou falando, não é a ortopedia funcional dos maxilares que está falando, foi o Enlow que falou, uma das maiores autoridades em crescimento craniofacial. Ele falou que as ações funcionais vão determinar a forma final do osso. O osso cresce, mas a quantidade que ele cresce e como que ele se modela vai depender da ação funcional. Então,
fica aí para a gente uma grande contribuição do professor Donald Eno nesse aspecto que fundamenta as intervenções terapêuticas da ortopedia funcional. Com esses 4 que na sequência das terças-feiras a gente foi discutindo e nas quintas-feiras aprofundando mais os conceitos, eu deixo esse primeiro lote de grandes cientistas que fundamentam a prática da ortopedia funcional dos maxilares. Eu queria pedir muito, né, que aqueles que não assistiram os 4, né, vejam sempre o cachorrinho perguntando, né? O cachorrinho perguntando quem foi, quem foi, quem foi. É porque são os 4 irrelevantes que a gente resolveu trabalhar agora nesse bloco, associado ao do mês passado, que foi o Wolff, né? O Julius Wolff, que a gente tinha começado a conversar sobre ele já o mês passado. Então fica aqui o meu convite. Entendam um pouquinho, leiam um pouquinho sobre esses grandes homens, e são eles que são a base para que os nossos mestres desenvolvessem depois tudo que a gente usa hoje como arsenal terapêutico dentro da ortopedia funcional dos maxilares. Um beijo para todo mundo e a gente se vê semana que vem.